Irmão, abre tua Bíblia, por favor. Lá em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Deus colocou uma palavra no meu coração, já tem uns dias que está borbulhando, e nós vamos falar sobre vocação. Você pode dizer comigo, diga vocação. Então abre aí, segura em Efésios 4, nós vamos estar lendo. E o apóstolo Paulo, ele gostava da igreja de Éfeso, e eu sei que o apóstolo Paulo sempre tinha uma instrução muito boa para isso. E no versículo 1 diz assim, rogo-vos. Então Paulo, rogo-vos não é algo bem enfático, algo que ele está solicitando, ele não está pedindo, rogar é algo bem intensivo, né? Então Paulo queria que você trouxesse essa palavra para você também nessa noite. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Então existe uma vocação. Queria ler só com você a definição de vocação que eu vi na internet. Pode ser que no dicionário isso. Vocação, disposição natural, espontânea, que orienta uma pessoa a um sentido de uma atividade, uma função ou profissão, um pendor, uma propensão ou uma tendência, né? Ato de efeito de chamar. Então, uma vocação é algo que foi colocado em você, que tem coisas que só você pode fazer, aquilo que Deus fez, Ele encaixou para você. Tem coisas que é feita aqui na igreja, que se você não fizer, Deus levanta outras pessoas. Mas tem coisas que a vocação, né, a vocação profissional, tem uma vocação, né, eu não tenho essa coragem, mas tem pessoas que é chamado assim, a vocação para ser policial, né? Precisa ter muito cara de aço, outras para ser advogado, outros para ser engenheiro. A minha profissão, sou formado em administração na minha formação acadêmica, trabalho com produção audiovisual, edições de vídeo, acho que acredito que a maioria dos vídeos do Ministério Verbo da Vida, sou eu também que faço, uma equipe, né? Lidero essa parte de edição lá na comunicação. E quando eu era criança, eu tinha o desejo de ser pastor, né? Eu não sabia o que eu estava pedindo, né? Mas a vocação e o chamado de Deus, a Bíblia diz que são irrevogáveis, mas nós temos uma vocação. Diga, eu tenho uma vocação. Então é interessante isso, irmão. Mas tem uma forma, a Bíblia diz assim, ó, quando Paulo está dizendo, né? Andei como é digno, né? A vocação a que for chamado. Nós precisamos andar digno daquilo que Deus nos chamou. E esse digno, o que é digno? É daquilo que Deus me chamou. Por exemplo, Dani me chama aqui para fazer uma manutenção em algo na igreja e eu vou fazer de qualquer jeito. Ninguém está vendo, eu vou deixar um fio desencapado, qualquer outra coisa. Andar digno é você prestar atenção naquilo que você está fazendo. É você colocar o seu coração. É você colocar a sua dedicação. Do versículo 2, se você for lendo comigo, nós vamos ler todo o capítulo, tomara que dê tempo. Fica tranquilo, nós vamos terminar na hora. E o apóstolo Paulo vem dizendo assim, com toda humildade e mansidão. Então não é porque eu tenho um chamado de Deus, porque vou falar de mim, não é porque eu sou um pastor, porque agora eu vou ser arrogante com todas as pessoas, eu vou ser brabo, né? Eu vou forçar as pessoas, e agora eu não vou ser mais humilde, né? Tem uma frase bem interessante que diz assim, quer conhecer uma pessoa, dê dinheiro e poder a essa pessoa, né? Mas isso é no mundo, mas na igreja temos poder. Porque a Bíblia diz lá em Atos, e descerá do céu e recebereis poder para ser minha testemunha. E a Bíblia diz que nós somos supridos em todas as áreas. Então eu tenho poder, e eu tenho dinheiro, e eu procuro andar humilde e manso. Amém? Então a gente tem que pegar isso, né? Não é porque uma pessoa está em uma posição de autoridade, por exemplo, não é porque hoje eu estou na posição de pastor, ou qualquer outra pessoa esteja aqui liderando um departamento. Não é porque, por exemplo, isso é um exemplo, não é porque Living Rebeca é líder dos jovens que agora vai ficar mostrando, né? Vai dizer Living Rebeca, isso é um exemplo. Está se amostrando porque agora são líder. Não é isso. A Bíblia diz que nós precisamos andar de modo digno, com toda, diga com toda, humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então a gente não deve suportar aquela pessoa, e eu gosto de falar essa frase, tem pessoas que é difíceis
né? Tem pessoas que às vezes não se encaixam, né? Tem pessoas que são abençoadas. E esse suportar não é olhar para aquela pessoa e dizer, meu Deus, lá vem fulano. Eu não suporto aquela pessoa, né? Primeiro que você está errado, porque a Bíblia diz que Deus derramou o amor dele no seu coração. Esse suportar é aquilo que aquela pessoa não pode fazer. E você vai, irmão, você consegue. Aí tem paciência, a pessoa não conseguiu, você retrocede um pouco. Deixa a pessoa agir. Um momento oportuno, você vem e, eita, irmão, vamos lá. Eu consigo andar com você. Eu consigo lhe puxar, eu consigo lhe animar. Amém? E aqui na igreja nós temos pessoas assim, amém? Eu vejo para pessoas que sempre procuram levantar outras pessoas. Amém? E nós precisamos suportar as pessoas em amor. E esse amor, irmãos, nem sempre não é sentimento. O amor não é sentimento. Diga comigo, o amor não é sentimento. O amor é uma decisão. Diga, o amor é decisão. Eu sei que é difícil isso. A nossa alma, ela fica achando estranha. Principalmente a nossa mente, né? Eu falo a alma, a nossa mente, porque a nossa mente, eu gosto de falar isso, ela é como um algoritmo de algo que você faz. Ela é programada para fazer algo de acordo com as condições. Tá, Vitor ali. Vitor tá aqui, né? Que pode até falar isso, né? Então tem uma condição na programação, quando alguém que faz programas, sistemas. A condição se isso, então que, né? Se eu não me engano. Né, Vitor? Me ajuda aí, cara. Não estiver errado. Então a nossa mente se fulano fez alguma coisa errada comigo, eu não vou ter mais esse sentimento por ele. E a gente não vive com um sentimento de alegria por causa das situações que as pessoas nos causam. A gente deve viver contente e alegre por causa da palavra em nós. E a Bíblia diz que o amor é paciente. Eu não vou ler agora em 1 Coríntios 13. O amor é benigno, o amor tudo suporta, o amor é longânimo, etc, etc. Amém? Vou deixar esse dever de casa para você estudar em casa. E o versículo 3. Procurando diligentemente, diga diligentemente. Diga diligentemente. Guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, eu quero dar um alerta a você. Não tente fazer uma briga para fazer uma unidade aqui dentro da nossa igreja, nem na sua vida. A gente não precisa brigar. Diga, eu não preciso brigar para eu ter paz. Não tem como você forçar uma amizade ou forçar uma unidade, porque a Bíblia diz que nós precisamos procurar diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós precisamos estar em paz. Nós precisamos estar unidos no Espírito. Nós precisamos deixar a paz de Deus reinar em nosso coração. Amém? Aleluia. Obrigado, Senhor. Não precisa você abrir, eu vou ler só alguns versículos que falam sobre isso também. Lá em Colossenses 3,14, diz assim: e sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Quer ser perfeito, se revista do amor. E esse amor não é o sentimento que eu tenho pela minha esposa, né? Porque se eu só tenho um sentimento bom por aquilo bom que ela faz, e quando ela fizer uma coisa ruim, aí isso não é amor, isso é paixão. E o amor é, mesmo ela fazendo alguma coisa errada, ou eu também fazendo uma coisa errada, eu estou falando na questão do casamento, eu preciso manter o amor, porque eu vejo ela como uma corredeira em Cristo. Ela é minha irmã, antes de ser minha esposa, ela é minha irmã em Cristo. Amém? Em Hebreus 13:1 diz: permaneça o amor fraternal. Nós precisamos ter o amor entre os nossos irmãos, ter paciência com os irmãos. Lá em 1 Pedro, não precisa você abrir 2,17, diz assim: honrai a todos, digam honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Amém? Então nós precisamos ter amor pelas pessoas, nós precisamos ter essa compaixão, nós precisamos ser longânimos. Versículo 4, irmãos. O apóstolo vem falando também, diga: há um só corpo, há um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Essa esperança da vossa vocação, ela está se referindo à vinda de Cristo lá nos levar e a gente ir, tá bom?
Versículo 5. E um só Senhor, e uma só fé, um só batismo. Então nós fomos batizados, esse batismo é a imersão no corpo de Cristo, não é o batismo que você demonstra a sua salvação, mas num só batismo nós fomos imergidos no corpo de Cristo. Diga, eu fui imergido no corpo de Cristo. Então, uma vez que nós fomos imergidos no corpo de Cristo, estamos no mesmo lugar, fazemos parte do mesmo Pai, um só batismo, uma só fé, a fé em Cristo, a fé em Deus, e nós estamos assim prosseguindo para isso. Amém? No versículo 6, o apóstolo Paulo vem falando, e ele diz assim, eu já li, um só Deus e Pai de todos. Diga, o meu Pai é o Pai de todos. Amém? Uma só fé, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então existe um Deus que é Pai de todos, o qual sobre todos, por todos e em todos. Então eu não posso viver despreparado ou então alheio ou alienado daquilo que Deus tem como vocação na minha vida. Mesmo que eu saiba a minha vocação, eu tenho um chamado, eu sou isso, e aí agora você vai deixar a arrogância surgir no seu coração, porque isso não pode acontecer. E nós precisamos estar blindados com esse sentimento, nós precisamos estar blindados com o amor fraternal, o amor que cuida das pessoas, amém? O versículo 7, mas cada um de vós foi dado a graça conforme a medida do dom de Cristo. Então Deus deu uma medida para cada um. Deus deu uma medida, nem todos aqui são pastores, nem todos aqui são profetas. Você já pensou um culto onde todo mundo profetizasse aqui? Ia ser uma zoada só, todo mundo profetizando. E todo mundo pastor, como seria todo mundo cuidando de todo mundo? Todo mundo evangelista, não ia estar ninguém dentro da igreja. Todo mundo ensinando um ao outro. Então nós precisamos do evangelista que vai lá fora, que eu vou falar sobre cada dom, o evangelista que traz as vidas, o pastor que cuida, o apóstolo que abre igreja, o profeta que estimula a sua fé, estimula o seu propósito, e o mestre que ensina todas as coisas da palavra, amém? Com uma facilidade maior. E o apóstolo Paulo, quando ele vai falando sobre chamado, eu só queria ler aqui algumas coisas antes. Não precisa você abrir. Em Romanos 12, 6, abra ali a Bíblia, por favor. Romanos 12, 6. De modo que, tendo diferentes dons, nós vamos ver sobre essa questão da diferença dos dons. Que quando Romanos 12, 6. Quando o apóstolo Paulo também fala sobre dons, ele não está só se referindo, né, ao profeta, ao pastor, ao evangelista, mas tem algum talento que tem na sua vida, alguma vocação que você possa fazer. Já pensou se só algumas pessoas fossem médicos, para tantas pessoas que existem no mundo, mas Deus dá a vocação de você ser um médico, de você ser um profissional na área da eletricidade, entre outras coisas, pessoas que projetam as coisas. Tem inteligências que pessoas fazem coisas que eu não tenho, e tem coisas que eu posso fazer que às vezes você não faz. Mas essa multiforma, né, de talentos e dons que Deus dá às pessoas é bem interessante. E o versículo 6 do capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, diga diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profeta, seja ele segundo a medida da fé. E aí o apóstolo Paulo vem falando outras coisas. Não precisa você abrir, mas é lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, o apóstolo Paulo também fala assim: mas um só é o mesmo Espírito e opera em todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então, Deus distribuiu para um e para outro a medida, a forma como Ele quer que aquela pessoa opere. E nós precisamos, como eu estou dizendo, além da nossa vocação, nós precisamos andar digno. Tanto entendendo o que Deus nos chamou, como também digno na questão das pessoas lá fora. Porque não adianta, irmãos, se nós
Isso, graças a Deus, não acontece aqui. Mas não adianta se você é tão bem prestativo ou faz tantas coisas boas aqui, se você é criticado lá fora. Eu não quero ter esse resultado de ouvir, né? Fulano que serve lá na sua igreja, mas lá fora no mundo assim faz isso e isso. Eu quero que digam assim: aquela pessoa que serve na sua igreja é uma pessoa tão maravilhosa aqui no meu local de trabalho, faz isso, é tão prestativa. Amém? Eu quero ouvir isso. Digam amém. Amém. Glória a Deus. 2 Coríntios 10, 13, não precisa você abrir. A Bíblia diz assim: nós, porém, não nos gloriamos além da medida, mas conforme o padrão da medida de Deus, que nos designou para chegarmos mesmo até vós. Então, qual é a medida do que Deus designou para a gente? É aqui, ó, na palavra. Nós, o limiar, ou seja, o padrão que Deus nos deu é da palavra. Então, se Ele nos chamou, como a gente cantou, Jeová Jireh, vai prover de novo, e a gente não vai só, quando fala de prover, nossa mente já pensa na questão financeira. Dinheiro é bom, eu gosto de dinheiro. Diga, você gosta de dinheiro? Quem gosta de dinheiro? Poucas pessoas. Se não quiser, eu vou mandar meu Pix para você mandar para mim. Então, é bom dinheiro. A gente não vive só por causa do dinheiro, mas o dinheiro é a moeda que faz com que as coisas aconteçam aqui nesse mundo material. Mas, quando a gente fala de Jeová Jireh, aí a mente natural, pelo menos a minha, né? Quando fala Jeová Jireh, aí ela fica, o dinheiro vai chegando, né? Aí eu pego a minha mente e digo, não só isso, né? Como a Rebeca ministrou, né? Na hora do louvor. Provisão de pessoas, da graça, do favor de Deus, da unção, da sabedoria, como você aconselhar pessoas, como você cuidar de pessoas. Tá bom? Nós precisamos, eu e minha esposa, de sabedoria como lidar com as pessoas. Cada cabeça é um mundo. Você sabia dessa? Se você olhar para um irmão, não vou fazer esse exercício com você, mas se você olhar para você não sabe o que ele está pensando. Ele pode reagir de acordo com algumas reações. Você pode deduzir pela sua sabedoria, aquela pessoa estava pensando isso. Mas nós não entendemos o que as pessoas pensam. Hã? Sim, desculpa. Obrigado. Está quente. Nós vamos chegar a ter ar-condicionado nessa igreja. Amém? Você crê? Amém. Glória a Deus. Campina Grande, que Campina Grande era frio, viu? Quando eu vim para cá. Eu estava onde? Me perdi. Hã? De que a gente não sabe o que as pessoas estão pensando, né? Então, nós precisamos desvincular quando falamos de provisão, de vocação, e às vezes a gente fica com receio de estar limitado. Deus me chamou para cá, e eu estou aqui, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer agora? E Deus quer chamar você, tem um ponto que Deus vem, tem um ponto que Deus, para esse ponto aqui, fica lhe chamando, e essa atitude de você ir, ela é uma atitude de cada passo de fé. Nós precisamos andar em fé, e esse andar em fé é às vezes fechar os olhos para o natural e escutar, eu digo pela palavra, e até dentro aqui, o que Deus está lhe comissionando a fazer, o que Deus está lhe chamando para fazer. Eu só sei de uma coisa: quando Deus chama, Ele provê e Ele capacita na sua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Em 1 Pedro 4, 10, não precisa você abrir. A Bíblia diz, servindo uns aos outros. Diga, servindo uns aos outros. Eu sei que servir um ao outro, às vezes a gente serve aquela pessoa, porque você está servindo aquela pessoa, servindo a Deus. Nós não vemos a Deus, nós servimos as pessoas, porque Deus está dentro das pessoas. Nós servimos a Deus servindo as pessoas. E isso é uma verdade. Porque Deus não está aqui, fisicamente, né? A gente não tem, sem crítica nenhuma, não estou criticando, tá bom? Religião, tá bom? Mas a gente não tem uma estátua representando Deus aqui. A gente nem tem lugar para olhar. É tanto que a gente fecha os olhos, porque a gente não está vendo Deus. Eu não estou vendo Deus. Ali não é um ventilador que está provendo um vento. Por que a gente coloca a logo da igreja? Para que você entenda que aqui é uma igreja Verbo da Vida. Não é exaltando a igreja Verbo da Vida. Como é que a gente sabe onde é a sua casa? Eu sei a minha casa porque lá tem um número, né, 41B. Eu sei, lá tem 40, 41,
41, 40A, 41B. Então eu sei qual é a minha casa, eu não erro a minha casa. Não é verdade? Então a gente fecha os olhos, porque está vendo Deus. Mas a gente serve ao Senhor, servindo as pessoas. E a gente também tem que crer que Deus é o nosso provedor também nessa área, quando a gente serve as pessoas. Conforme o dom que cada um recebeu. Diga, eu recebi um dom para servir a Deus, servindo as pessoas. Muito bem. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então Deus tem a multiforma. Ele não tem uma forma de tratar comigo. A forma que eu sirvo minha esposa não é a forma que Fernandes serve a Lorena. Não é a forma que Living serve a Rebeca. Existe uma forma de que cada um deve servir ao Senhor. Eu sei que você deve servir com alegria, porque é isso que Deus fez. E quando o apóstolo Paulo está falando sobre esses primeiros versículos, sobre a vocação, aí ele vai falar como foi que Jesus liberou os dons aos homens. E o versículo 8 ele diz assim, do capítulo 4 de Efésios: por isso vos digo, subindo ao alto, elevou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão também aquele que desceu às partes mais baixas da terra. Eu sei que você estudou geografia, e lá na terra, né, no núcleo da terra, existe um magma, né, que é a terra bem molinha, né, da alta temperatura. Então o Hades também é comparado ao inferno, né, é por isso que a Bíblia fala do lá embaixo, as mais profundezas. E eu tenho certeza, né, que você não vai querer descer, querer experimentar descer, porque dizem que quando desce numa caverna, quanto mais desce, mais quente, por causa do núcleo da terra. O versículo 10, para que aquele que desceu, que está falando de Jesus, é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, diga aleluia, para cumprir todas as coisas. O que é cumprir todas as coisas? Jesus precisava morrer, vir à terra como homem, ele precisou morrer por causa dos nossos pecados. E a Bíblia diz que nele não tinha pecado, ele se fez pecado por nós. Mas a Bíblia diz que Deus ressuscitou. E a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, e o versículo 11, que eu acho impressionante esse versículo, ele diz assim, e ele é Jesus, deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros para pastores e mestres. E tem uma finalidade para isso, é o versículo 12. Tendo em vista, não foi o presidente do Ministério Verbo da Vida, que é hoje na atual o apóstolo Guto, não foi o pastor Bud, que veio há mais de 30 anos dos Estados Unidos para cá com uma palavra, vá para o Brasil e liberte o meu povo, ensine fé, liberte o meu povo. Então não foi isso o desejo dele. A Bíblia diz no versículo 12, diz que tendo em vista, ou seja, Jesus pegou, disse, eu vou subir, mas eu não vou ficar na terra, porque eu vou sentar, eu fiz minha parte, e agora eu vou deixar que eles façam isso. E eu vou deixar uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E Jesus, tendo em vista, eu quero que isso aconteça, ele diz assim, o aperfeiçoamento dos santos. Quem é santo aqui? Levanta a mão, diga, quem é santo aqui? Levanta a mão, amém? Então o aperfeiçoamento dos santos. Então os dons ministeriais, os 5 dons ministeriais é para nos aperfeiçoar. Diga, é provisão de Deus. Então o chamado nos 5 dons, ele vem para nos aperfeiçoar. Para a obra do ministério, não importa o que você faça, o ministério não está só ligado ao púlpito. Eu gosto de falar isso, vou falar de novo porque eu estou pregando, né? Se eu estou pregando, eu tenho que falar. Nós temos muitos minutos na nossa vida, 48.300 minutos, e aqui nós passamos no púlpito, quando a gente está escalado, cerca de 50 minutos. É o que é estabelecido, né? Quem passa mais, depois a gente conversa, né? Mas tem aquelas pessoas que ficam dentro do horário. Nós passamos muito tempo, irmãos, aqui no púlpito. E o púlpito, não, eu posso aqui estar animado, sei lá, eu não estou fazendo isso. Porque o púlpito é um lugar, não é o púlpito
madeira, mas essa posição que Deus lhe chama para que você possa exercer algo, ele é um lugar sagrado. E precisa de consagração, precisa de dedicação. Por isso que o apóstolo Paulo já vem falando desde o primeiro versículo, para que você esteja digno da vocação que foi chamado. Então, quando você é colocado em algum departamento, mas eu não sou líder, mas você está vindo, você está tocando, você vem ajeitar as cadeiras, você limpa, você fica ali na frente, você cuida das crianças, você toca, você canta, você só fica no back, sei lá, qualquer outra coisa que você ache. E eu quero abrir até um parêntese, que dia 1º, eu não sei se o cartaz está aí, pronto, queria que botasse, dia 1º de maio é o dia do trabalhador. Quem trabalha aqui? Levanta a mão, por favor, quem trabalha? Glória, trabalha muito, minha esposa trabalha. Quem ainda não tem trabalho? Pedro ainda não tem trabalho, meu filho, não quero trabalhar agora não. Fique quietinho. Então, irmão, dia 1º de maio, nós vamos fazer aqui um mutirão nessa igreja. E eu quero que eu convoco você para você ofertar o seu dia de trabalho, para que a gente possa vir, limpar, pintar, sei lá, consertar cabo, fazer uma manutenção na energia, limpar o ventilador. A gente está concluindo aqui a nossa secretaria. Você pode dar um glória a Deus por isso? Nossa igreja tem uma secretaria. Você sabia que lá em cima tem um gabinete com ar-condicionado? Tem cafezinho que minha esposa colocou, tem um biscoito, caso a gente passe um pouquinho do horário conversando. Nós estamos aqui para lhe ajudar naquilo que você precisar. Nós temos um gabinete no qual nós podemos aconselhar você caso você precise de alguma coisa. Então você procura minha esposa, que nós vamos ter um tempo e nós vamos estar organizando. E nós vamos poder conversar com você, orientar naquilo que Deus está para lhe alcançar. E nós temos aqui uma secretaria, nós vamos ter uma secretaria. A igreja está prosperando. Amém? Tanto na parte física, como na parte espiritual. Amém? Logo, logo o pessoal vai dar aqui a quantidade de pessoas. E eu vou ler para você a quantidade de pessoas que nós temos. Amém? Então, no decorrer do versículo 12... voltando para cá, então eu quero convocar você, quero que você se disponha, nós vamos estar aqui de 9 a meio-dia, e se você não sabe fazer nenhuma manutenção, não sabe pintar, não sabe fazer eletricidade, você pode fazer um cuscuz, bem temperado, uma feijoada, e a gente depois do serviço pode comer, porque nós vamos fazer uma limpeza lá em cima, nós vamos organizar o que está lá em cima, nós vamos fazer, pintar, ou qualquer outra coisa que precisar na igreja, mas nós vamos dedicar nosso dia de serviço ao Senhor. Amém? Eu posso contar com você? Amém. Pouco amém. Posso contar com você? Amém. Glória a Deus. Continua no versículo 12. Para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós juntos somos edificados quando há um apóstolo. Por que um apóstolo, né? Eu vou falar sobre esses 5 dons comparado aos dedos da mão. Não sei se você já viu. Se vê, vai ver de novo. Então o apóstolo, são 5 dons ministeriais, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Então o apóstolo é comparado a esse dedo, o polegar, que é um dedo que ele pode tocar nos outros dons, se você prestar atenção, né? Ele não tem a unção plena, o único que tinha a unção plena era Jesus, que atuava, ele era o apóstolo, ele era o nosso pastor, ele era o mestre, ele evangelizava, mas o apóstolo, e nós precisamos do apóstolo na igreja. O apóstolo, ele abre uma obra, né? Eu posso demonstrar alguns apóstolos no nosso ministério, o próprio apóstolo Guto, como o pastor Jairo. Quem conhece o pastor Jairo de Pequeninos? Você já viu a quantidade de igrejas que ele abriu? Então é impressionante, para ele é fácil, rápido, assim, é porque Deus chamou ele para aquilo. E ele abre a igreja começa a se movimentar, e você pode prestar atenção que ele sai, deixa um pastor, vai para outro canto, e vai abrir outro lugar. Amém? Testificou com você alguma coisa? De repente você, homem, pode ter apóstolo, né? Pode estar queimando o seu coração. Mas o apóstolo, quando ele vai abrir uma igreja, ele toca, ele pode ali profetizar, ele pode ali ser um evangelista, ele pode ser um profeta, ele pode atuar como mestre, ensinando a palavra, e assim por diante. Então o profeta, esse dedo aqui, é comparado ao indicar, é aquele que testifica algo no seu coração, é aquele que testifica aquilo que Deus já falou. O profeta, ele não lhe guia. Diga, o profeta não me guia. Diga, eu sou guiado pelo Espírito de Deus.
Eu, como pastor da igreja, eu não posso lhe guiar, né? Isaac, vai ali e faz aquilo para mim. Ou Isaac, se tu fizer isso, se tu for ali numa concessionária e financiar um carro, Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Não é assim. Bom? Estou falando uma coisa bem grande assim para que você possa entender. Então, um profeta, ele não pode fazer isso. O profeta, ele faz aquilo que já falou, Deus falou no seu coração. E a profecia vem para exortar, para consolar, para animar. E é comparado a esse dedo, né? Agora, cuidado você, profeta, não fica, esse que dedo, você fez aquilo, envergonhando o irmão. Tá bom? O evangelista, esse dedo maior aqui, que é o maior de todos, não é isso? É o dedo, se você ver aqui, é o dedo onde vai lá fora. Nós precisamos de evangelista nessa igreja, para que traga pessoas para cá, para que a gente possa crescer ainda mais, amém? E tem o pastor, né, que é esse dedo aqui, que é o dedo onde coloca a aliança, que o pastor é casado com a igreja, né? O pastor João Roberto, ele falava que em uma igreja vem o profeta, ele dá uma profecia, as pessoas caem, as pessoas correm. Aí fica animado com aquelas pessoas que receberam uma palavra, mas também fica com aquelas pessoas que não receberam uma palavra, e o pastor tem que cuidar de todo mundo. O pastor também é comparado a uma criança, a um pai, que todo mundo fica com um bebê, mas quando chora e diz, toma, que tu é o pai, né? Ou então faz alguma coisa errada, chama o pai, né? Então, nós somos, de uma certa forma, casados com a igreja. Você vai para sua casa, mas eu fico com um problema, das vezes, conversando de um. Às vezes a gente conversa, aconselha um, ora por outro, fica torcendo para que aquela pessoa avance. Eu e minha esposa, a gente se preocupa com vocês. Por mais que às vezes a gente não se conheça. Mas eu não fico observando sua vida, especulando. Mas você vem para a igreja, aí eu vejo que você veio de novo, eu fico alegre. A minha alegria também, natural, é quando você está aqui na igreja. Amém? Você não gostou não disso? Amém? Amém, glória a Deus. Então, o midinho aqui, que é comparado com... Não é o midinho pequeno missionário, não. É o dedinho que pode catucar, aquele que vai lá naquela coisa. Então, o mestre tem essa prática de pegar a palavra, né, e trazer versículos assim que você nunca conseguia entender como o mestre ensina. E nós temos alguns mestres aqui, minha esposa, tem Rebeca, entre outras pessoas que ministram muito bem aqui na parte do ensino. Então, pega a tua mão aqui, assim, por favor, abre. Você vê que são diferentes dons, mas fecha a mão e faz assim. Você vê que todos os dedos ficam iguais, a não ser que você tenha alguma anomalia na mão, tá bom? Ou seja, todo mundo trabalha junto, não tem como uma mão pegar algo com um dedo danificado. E você já notou que já teve um encravado aqui? Quem já teve um encravado? É horrível, todo o corpo sofre. Se você não está bem, nós também não ficamos bem, né? E eu gosto quando as pessoas estão bem. Mas se você não estiver bem, a gente procura cuidar também de você. Amém? Glória a Deus. Amém. Você está desanimado? Dá um glória a Deus. Nós fomos comissionados. Nós temos uma vocação, sabe, irmãos? E eu quero que você, nessa igreja, você saiba o que Deus lhe chamou para fazer. Não precisa, como eu disse, estar sempre no púlpito. Deus não chamou todo mundo para estar no púlpito. Não existe um aprisco, né, 10 pastores e uma ovelha. Geralmente é 10 ovelhas e um pastor, né? Ou tem pastores que auxiliam. Uma igreja, ela não é feita de só chamados. É um conjunto. Tem ovelhas, tem pessoas que cantam, tem pessoas que tocam. Tem pessoas que ministram, tem pessoas que ensinam, tem pessoas que, graças a Deus, ficam com as crianças lá em cima. E é uma vitória isso. Uma igreja que tem um departamento infantil, tem um primeiro andar todo, quase todo aqui, só para ficar com suas crianças. E isso é uma maravilha. Quem tem criança aqui no departamento infantil? Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Isso é uma bênção, irmão. E eu sei que você pode escolher a igreja. Você pode escolher uma igreja que você quiser. Você pode escolher essa igreja, você pode escolher qualquer outra igreja. Eu quero que você escolha a nossa igreja e permaneça para cá. Eu não posso escolher as ovelhas. Eu tenho que receber a ovelha como ela vem. Amém? Então me ajude, para que a gente possa estar bem comissionado nisso. Amém? Só uma brincadeira. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito,
à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Tem alguém perfeito aqui? Ninguém chegou ainda, ou seja, os dons ministeriais ainda têm que estar atuando. Você precisa de um pastor, repita comigo, para que a gente esteja todo mundo junto. Diga, eu preciso de um pastor, eu preciso de um profeta, eu preciso do evangelista, eu preciso do mestre, eu preciso do apóstolo. Amém? O chamado de Deus, a presença da provisão de Deus é comparado a esses chamados naturalmente. Não tem como. Não existe isso de estar na igreja, em casa, a não ser que tenha algum problema que você não possa vir para cá. É tanto que a gente transmite. Não temos problemas em transmitir o culto. Transmitimos, passamos, quando termina um culto, 10, 15, 20, 30 pessoas. O culto dos homens, quando terminou a transmissão, tinha mais de 150 pessoas que viram. Olha que bênção, né? Glória a Deus. Então, mas o que é errado é você estar na sua casa, não querer congregar e dizer que não precisa da igreja, não precisa de um pastor, não precisa do profeta, não precisa do mestre. Isso é diabólico, irmãos. Isso é uma mentira do diabo. A igreja é uma instituição divina. Amém? Ela não é uma ideia minha, ela não é ideia do Ministério Verbo da Vida. A igreja é uma instituição divina. Foi Jesus que estabeleceu a igreja. É tanto que depois, a única pessoa que falou igreja foi Jesus. E a minha igreja estará estabelecida sobre essa rocha. Não é em cima de Pedro, mas a rocha. Qual é a rocha? De que Jesus é o Cristo. Jesus é o enviado. Se Jesus veio, morreu e ressuscitou, ele criou uma superfície. Ele criou umas bases, ele criou uma profundidade onde a gente pode pisar e dizer, essa igreja, não física, a igreja do Senhor que somos nós, foi estabelecida na palavra. Amém? E falando, irmão, na parte natural, essa igreja física onde nós estamos, ela foi estabelecida para que você seja edificado, para que você seja direcionado através da palavra, para que você seja mais amadurecido, mais aperfeiçoado, como a Bíblia está falando aqui. E em 2 anos, no dia 21 de maio, nós vamos ter o aniversário da nossa igreja de 2 anos. Digo glória a Deus. Amém? O nosso supervisor, o pastor Aguinaldo e a Adrina, sua esposa, estarão conosco no dia 21. Convoca pessoas, faz com que aqui esteja cheio, porque é um tempo de festa. A pior coisa do mundo, isso não vai acontecer aqui, é você preparar um banquete e vir poucas pessoas. Aí fica sobrando comida. Aí como, fulano? Como a comida sai pelos olhos, sai pela boca. E você trabalhou tanto para que a gente estivesse todo mundo alegre. Mas nós vamos aqui no dia 21 celebrar 2 anos. Não só 1, mas 2 anos. E da outra vez o pastor Aguinaldo esteve aqui, ele disse, pronto, até 1 ano vocês chegaram, nós, e vencemos coisas, ou passamos por coisas, ou vencemos, ou passamos por um parâmetro. Aí ele disse, agora a partir de 2 anos, a partir desse 1 ano é outra coisa. E quantas coisas nós crescemos? Quantas pessoas novas chegaram? Quem foi que chegou aqui nesse ano, nessa igreja? Olha que bênção, né? Quem começou a servir nessa igreja esse ano? Lívia e Rebeca, olha. E a partir do ano passado, de maio para cá, quem chegou nessa igreja? Poucas pessoas. Quem está aqui desde o começo com a gente? Olha que bênção. Quem está aqui de coração? Levanta todo mundo. Isso, glória a Deus. Então nós passamos do segundo, estamos chegando no 2º ano, e eu vou dizer, a gente está ficando mais maduro. O bebê está crescendo e está ficando robusto, ao ponto de se tornarmos maduros ainda mais. E a provisão de Deus para a nossa vocação, para nos conduzir, para nos ajudar, nos fortalecer, nos aperfeiçoar, é os 5 dons ministeriais. Amém? É a provisão de Deus para nós. Versículo 14. Para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela influência dos homens, que a astúcia tentam a maquinação do erro. Então você pode ver que há doutrinas, eu não estou falando doutrinas de igrejas, tem igrejas satânicas, sei lá, qualquer outra coisa, né? Eu não vou falar sobre essas religiões, mas tem às vezes pensamentos humanos, ideologias, e você sabe das ideologias que estão acontecendo pelo mundo,
a questão da orientação sexual. Então, são ideologias que menino nasce, mas ele decide o que ele quiser, ou menina nasce, decide o que ele quiser, e é a coisa mais feia do mundo. E a Bíblia trata isso como pecado, e eu não vou ficar calado. É pecado. Amém? 2 homens, 2 mulheres, quando se juntam, é pecado. Amém? Tenha medo não de dizer, diga é pecado. Deus fez o homem, depois fez a mulher para a mulher auxiliar o homem. 2 da mesma espécie não se reproduz. Amém? Então os dons ministeriais, eles servem para não deixar você doutrinariamente perdido. É tanto que quem vem para o púlpito, a minha preocupação e o meu cuidado é que você ensine o que está na palavra. Eu não quero que ninguém suba no púlpito, eu não estou aqui criticando aqueles que vêm, muito pelo contrário, mas eu quero dar uma segurança para você que está vindo para a igreja. Quando você vem, quando a gente vai, por exemplo, eu gosto de um McDonald's, quando você vai para um McDonald's, você quer comer aquele molho que tem um gosto de mostarda com algum, né, bem gostoso, né? Eu gosto de comer aquilo ali, então quando eu vou, eu quero comer aquele alimento. Então quando você se arruma, você se dedica o seu dia, para o domingo você vir se alimentar, eu quero que você se alimente desse alimento. Amém? Que é a palavra de Deus, seja fiel, seja real na sua vida e as pessoas sejam fiéis àquilo que a Bíblia diz. Amém? 15. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, vamos seguir a verdade em amor. A verdade por eu saber a verdade, ou porque eu posso lhe aconselhar, ou porque eu posso ver que você está errando e eu vou lhe ajudar, eu não vou ser grosseiro. Seguir a verdade em amor. Nós precisamos seguir a verdade em amor. Precisamos ajudar. Mas, irmão, não chega lá porque o irmão está pecando ou está errando e mete uma cacetada pior na cabeça do irmão, termina de derrubar o irmão. Isso não é amor. Amor é você compassivo. Amor também não é você passar a mão na cabeça do irmão. Você pode falar a verdade em amor. Diga, eu vou falar a verdade em amor. Glória a Deus. Estamos terminando, irmãos. Portanto, versículo 17. Digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente. Foi aquilo que Dani falou, ministrando aqui sobre os dízimos e ofertas. O mundo, eu não estou falando, né? O mundo a gente tem que reter, eu não posso dar. E às vezes, irmãos, quando a gente diz, irmãos, vamos fazer algo na igreja, você pode ofertar, a gente não está usurpando de você. Nós queremos fazer com que você abra o seu coração e você contribua com a casa do Senhor. E é verídico isso na Bíblia. O templo foi feito, Deus mandou convocar o povo. Diga ao povo que traga. E trouxe tanto que mandou parar de trazer coisas, ouro, entre outras coisas. Eu creio, ouro chegando aqui. A gente, quando vai fazer uma coisa, dizer, irmãos, pare, porque a provisão chegou e superabundou. Amém? Glória a Deus. O versículo 9, vou pular, 19. Aos quais, tendo se tornados insensíveis, entregando-se à lascívia, para cometerem a avidez, toda sorte de impureza. O versículo 20. Mas vós não aprendeis assim com Cristo. Nós aprendemos a andar em amor, nós aprendemos a andar assim em Cristo. Não vai dar tempo eu ler tudo. Mas eu queria que você abrisse lá em Mateus, na verdade. Mateus capítulo 25, versículo 14, fala da parábola dos 10 talentos. E eu quero encerrar lendo esse versículo para nós. Eu vou ler e eu quero que você tente se enquadrar, ou em que parte, ou de que pessoa você está se igualando a isso, para que você possa vencer, ou então você possa continuar, e você não agir com medo. Versículo 15, o versículo 14 de Mateus, capítulo 25. Depois que eu ler o louvor pode vir. Porque assim como um homem
que ausentou-se do país, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. E a um 5 talentos. Diga, e a um 5 talentos. A outro 2 e a outro 1. E cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou mais 5. Da mesma sorte, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe os outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregar-te-me 5 talentos, e eis que os outros 5 que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então entra no gozo do seu Senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse o Senhor: entregar-te-me 2 talentos, eis que os outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, e disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro de ceifais, onde não semeaste, e recolheste onde não joeiraste. Deve ser plantar. E atemorizado, fui e escondi na terra o teu talento. E eis que aqui tenho o que é teu. Desculpa. Ao que ele respondeu ao seu senhor: servo mau e preguiçoso, sabeis que ceifo onde não semeei, e recolho onde não joereis. Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo-ei recebido com juros. Tirarei-lhe, pois, o talento, e dei ao que tem os 10 talentos. Porque todos que têm, dar-se-vos-á, e terei em abundância. Mas o que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. Eita, versão. E lançou o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Se o louvor pode vir, por favor. O que eu quero falar com essa parábola que Jesus explicou. Em nossas vidas, ou na vida dos nossos, na vida geral, às vezes nós vemos pessoas que fazem alguma atividade na igreja, e ela consegue fazer aquilo, ela consegue fazer aquilo, ela consegue fazer aquilo outro. Às vezes ela faz várias funções na igreja, e a Bíblia fala que o Senhor deu de acordo com a capacidade de cada um. Mas quem recebeu 1 não é inferior ao que recebeu 10. Mas qual é a questão aqui no que Jesus estava querendo ensinar? Primeiro, tem 2 coisas. A primeira é que ele estava vendo, que ele se conhecia no passado. Deus não é uma pessoa ruim, que dá uma coisa a você e você é ruim. Deus é ruim comigo. Ele me deu só aquela questão. Vou falar um exemplo. Eu venho aqui na igreja uma vez por semana ou uma vez por mês limpar a igreja. É tão insignificante, vou fazer isso mais não. Aí pega isso, entre aspas, e enterra. Ou seja, eu vou deixar isso para lá. Eu vou deixar a responsabilidade que Deus me deu para lá, achando que Deus é ruim porque deu isso a você. Isso é uma mentira do diabo. O que é que nós podemos fazer, irmãos? Aquilo que Deus nos dá, por mais que esteja pouco, eu só canto, eu só faço o back. Eu vou fazer o back da melhor forma. Eu vou servir da melhor forma. Eu vou me arrumar da melhor forma. Eu vou olhar na internet como é que canta fazendo um back. Como é que eu me expresso para que eu dê segurança para quem está ministrando louvor. Para quem entrar na igreja me veja. Outra coisa, a gente não pode criticar quem tem muito, quem tem pouco. Se você vê uma pessoa aqui na igreja que só faz uma coisa, não critica ela porque ela só faz aquilo. E se não critica quem faz muita coisa.
Mas onde é que você está se encaixando nessa parte? Você está pegando o seu talento, está multiplicando? Você está conseguindo fazer discípulos? Você está conseguindo pelo menos fazer o que deve ser feito da maneira básica? Pelo menos está fazendo o que Deus está mandando você fazer? Você está evangelizando quando Deus já mandou você evangelizar aqui no bairro? Você está me esperando evangelizar? Eu só vou se o pastor for. Eu tenho atividades. Eu trabalho. Eu tenho muitas. Né? Se você, às vezes, eu não vou, quero de maneira alguma, irmão, passar isso na cara, Deus me livre, para isso que Deus me chamou. Eu me sinto alegre com isso. Quando uma pessoa me chama, às vezes tem uma pessoa que liga para mim, tem uma pessoa que manda uma mensagem no Telegram, e manda no WhatsApp, manda no Instagram. Até reclamação eu levo no Instagram. Recebi uma. E você tem que falar, você não pode ser grosso. E eu digo, Senhor, quando vem, aí eu sou um pai, eu preciso dar atenção aos meus filhos. Eu sou marido, eu preciso dar atenção à minha esposa. Eu trabalho, eu preciso dar atenção ao meu chefe. Eu faço parte de um ministério. Eu sou licenciado pelo ministério. Eu tô naquela parte onde eu preciso prestar contas ao ministério. Então são N coisas. Eu vou dizer assim brincando, não quero estar no meu lado, não quero estar com os meus talentos, não quero estar com os talentos que a minha esposa tem. Eu não estou falando mal de ninguém, pelo amor de Deus. E nem estou desabafando. Eu estou dizendo assim, porque uma família pastoral, em geral, ela pode tocar em vários talentos. Mas nós queremos, a gente incentiva nossos filhos. Eu incentivo minha esposa, ela se ser mais produtiva. Ela colocar os talentos dela para produzir. Mas e você que só tem um? Você vai ficar com medo de Deus, chateado com Deus? Vou ficar chateado, Senhor, porque você só me deu um talento. Eu só sei cantar, eu só sei tocar, eu só sei cantar, como se cantasse fosse uma coisa tão simples. Eu só sei dirigir o culto. O pastor só me escala uma vez por mês para eu dirigir o culto. Eu só ministro uma vez. Eu também só ministro uma vez às vezes. Eu gosto de ver as pessoas ministrando na igreja. Você já pensou se todo domingo eu ministrasse na igreja? Você não ia aguentar, irmão. Porque eu tenho um tipo de alimento que eu dou. Quando minha esposa vem alimentar, Deus usa ela com um tipo de alimento, uma receita que ela dá. Quando o Livem vem para o culto e ministra, Deus usa Livem com uma forma, Deus usa Rebeca com uma forma, Deus usa Patrícia com uma forma diferente, um tempero diferente. Todo mundo tem um tempero diferente. Onde está você localizado com o seu talento? Eu queria que apagasse a luz, por favor, essa aqui. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos estar orando. E eu quero que você, nesse momento, eu gosto de fazer esse tipo. Eu não sei porquê, irmãos, mas no meu tempero, no meu paladar, né? Sempre vem uma ministração de conscientização. Eu já tentei fazer outras coisas, mas toda vez quando eu vou ministrar, só vem isso. E eu quero ser sincero com vocês, sabe? A gente fez uma consagração com quem serve. Fica tranquilo que a gente vai terminar no horário. E diante daquelas pessoas que servem, eu disse, irmãos, nós estamos crescendo. Nossa igreja está avançando de uma forma que a gente não pode tratar mais certas coisas com leviandade. E não é que a gente estava sendo leviano. Esse púlpito é feito de madeira e eu posso pegar aqui ele de qualquer jeito. Não é verdade? Eu posso pegar ele com uma mão só, aí vai danificar, vai bater na minha canela aqui, vai furar minhas pernas, né? Mas com mais cuidado eu posso pegar ele de uma forma cuidadosa para que não danifique ele. Há momentos, irmãos, que para levar o púlpito com aquelas pessoas bem fortes, né? Eles pegam o púlpito, botam nas costas e arrastam para lá, para algum canto. Fazer isso. Eu não vou fazer isso, porque senão vai filmar ali e vai sair no verbo humor. Eu com o púlpito nas costas, né? Mas eu disse aos irmãos, a nossa igreja está crescendo. E nós precisamos pegar com mais firmeza algumas coisas que Deus está colocando na nossa mão. Amém? E eu quero dizer o que eu disse. Me perdoe, irmãos, se eu como pastor não estou sendo como você estava pensando que eu poderia estar. Ou se eu não cheguei ainda àquele ponto. Eu queria que o pastor tanto fizesse isso e eu ainda não estou chegando. Me ajude a gente organizar mais o nosso aprisco.
Amém? Se multiplique. Não dê. Não, fala isso. Avance naquilo que Deus tem na sua vida. A minha maior alegria, você quer me deixar feliz, é você servindo ao Senhor nessa igreja. Sirva com alegria. Não olha para trás. Não olha de lado. Eu fui uma vez fazer um exercício com o Isaac, meu filho. Ele é mais novo do que eu, claro. Ele corre mais rápido, né? Então, comparando a uma corrida, eu tenho o meu ritmo. Isaac tem o ritmo dele. Dani tem o ritmo dela. Que vai se acelerar mais, né? Amém? Então vamos pegar o nosso talento e vamos se multiplicar. Amém? Fecha teus olhos. Consagra ao Senhor. Bendirei pra sempre. Enquanto tá cantando, consagra a tua vida. Pede perdão ao Senhor que você não multiplicou os talentos. Senhor, E esse é colocar diante dos banqueiros, quando o último falou, é pegar o seu talento e dar a responsabilidade para outra pessoa. Mas não faz isso, irmãos. não terei Pede graça ao Senhor para te ensinar a multiplicar um talento que você tem. Obrigado, Pai. meus pés, só na rocha firmarei. Aleluia. Consagra a tua vida ao Senhor.